aliás. Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor. Feliz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Creio que Deus vai fazer algo poderoso aqui essa noite. Aleluia. Todos nós temos um chamado em comum. E eu e você fomos chamados para ser luz, onde a gente está inserido. Se falta luz lá na minha casa, é responsabilidade minha. Se falta luz no seu colégio, no seu trabalho, onde você está inserido, é responsabilidade sua. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, eu e você somos uma resposta para um lugar que não tem luz. E eu quero falar sobre isso. Porque o diabo, ele não está preocupado com qual região vocal você canta. Se é soprano, se é bareto, se é contralto, é grave. Não está preocupado se você sabe fazer melisma, vibrato. Não está preocupado com isso, ele está preocupado se você é luz. Se você for luz, quando você abrir a boca, as trevas têm que ir embora. O diabo não está preocupado se eu e você, se nós somos teólogo, se nós temos uma boa oratória, se nós falamos bem, se nós temos presença de palco. Ele está preocupado que eu e você somos luz. Porque se nós somos luz, tudo que a gente fazer vai ser bem sucedido. Tem muitos cantores que sabem fazer tudo isso que eu disse, mas não está sendo luz. Tem muitos pregadores que é doutorado em teologia, mas não está sendo luz. Nós não temos desculpa para não fazer. Nós temos que preocupar se nós estamos sendo luz ou não, onde nós estamos inseridos. E eu quero compartilhar isso, e o tema é Você é Luz. Eu quero ler com você primeiro Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Creio que o Espírito Santo vai ministrar hoje no nosso coração. Abra seu coração. Versículo 3, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora é o versículo 14 ao 19. E disse Deus que haja luzeiros e firmamento nos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirva de luzeiros o firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Agora o versículo 26 ao 28 do mesmo capítulo. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem, à sua imagem Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus abençoou e disse: seja fecundo, multipliquem, encha a terra, sujeite-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, meu amigo Espírito Santo de Deus. O Senhor tem mais do que liberdade aqui essa noite. Ministre em nosso coração. Enquanto a tua mensagem é pregada, faça aquilo que o Senhor faz. Transforma, cura, liberta. Ativa, Pai, luzes essa noite que estava se apagando, que a chama do Senhor venha se aumentar. Não me deixe, Espírito Santo, estragar aquilo que o Senhor tem a fazer aqui essa noite, mas que eu consiga entrar no teu rio e no fluir do teu Espírito, e junto com o Senhor que nós possamos, Pai, entregar aquilo que o Senhor confiou a mim, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui no primeiro dia, tem um primeiro governo, que é o governo de Deus sobre as trevas. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma,
havia abismo, mas o Espírito de Deus estava naquele ambiente, e Deus liberou uma palavra de haja luz e houve luz. Então nós vemos o primeiro governo na Bíblia, é o governo do próprio Deus, da luz de Deus sobre as trevas. Porque onde Deus se manifesta, não tem trevas que pode permanecer. Então esse é o primeiro governo. E o segundo governo de Deus foi na segunda versículo que nós lemos, não foi no quarto dia. Na verdade são o segundo e o terceiro governo, porque o segundo governo é o governo do sol, que foi feito para governar o dia, e a lua, o terceiro governo, que foi feito para governar a noite. E na teologia tem a lei da primeira menção. Então a primeira vez que um governo é mencionado é o governo de Deus, então tem luz. E não só a primeira vez, a segunda vez que o governo é mencionado, e a terceira vez também tem luz, que é a luz do sol e a luz da lua. Então nós entendemos até aqui que para governar precisa ter luz. Só que no sexto dia Deus cria o homem e também dá o governo ao homem. Então dá para entender que o homem, para ele governar, ele também tinha que ser um ser de luz. Ele precisava ter luz, porque Deus criou ele conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus é luz, Deus é envolto em sua glória, Deus é um Deus de glória. Então o homem automaticamente, tinha que ter luz no seu corpo. A Bíblia diz em Mateus, eu anotei 26, versículo 22 e 23, que os nossos olhos é a janela da alma. Que os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo será treva. E o versículo 24 finaliza falando: e se a luz que há em nós for trevas, que densas trevas serão. Então dá para entender que se Adão, enquanto ele tinha os olhos fixados em Deus, enquanto Adão obedecia a Deus, ele era um ser de luz. Mas a partir do momento que ele não cuidou dos seus olhos, e ele olhou, obedeceu a Satanás, é como ele tivesse tirado os olhos de Deus e olhado para a serpente, e é onde ele desobedece e ele peca, e o seu corpo, a luz, é como ele perdesse a glória, é como um homem tivesse perdido o direito de governar. O homem perdeu o direito de governar. O homem perdeu a luz de Deus que havia nele, que fazia ele governar sobre todas as coisas. A prova foi quando eles pecaram, eles enxergaram que estava nu, pegaram folhas e se cobriram, porque enquanto a luz de Deus estava sobre eles, enquanto a glória de Deus estava sobre eles, eles não precisavam de improviso, eles não precisavam de folhas, eles só precisavam da glória do Senhor. Mas é isso que acontece quando nós desobedecemos e acabou, foi a glória de Deus. E quando a glória de Deus vai, o que sobra é improviso. O que sobra é eu tentar fazer da forma que eu aprendi a fazer. Quando a glória se vai, eles tentam se cobrir com folha, mas folha não substitui glória. Glória é insubstituível. Eles até conseguiram se cobrir, eles conseguiram se tampar, mas folha não pode substituir glória. Talvez nós podemos viver numa geração que muitos, não todos, mas muitos, estão achando que a folha está substituindo glória. O entretenimento, a habilidade, o saber fazer, o talento que foi confiado, mas folha é folha e glória é glória. O que faz diferença é a glória de Deus. É a luz de Deus em mim e em você que vai fazer a diferença na sociedade onde a gente estamos. A glória de uma árvore é gerar frutos. E um dia tinha uma árvore na beira do caminho cheia de folhas, falando que tinha fruto num tempo que não era de fruto. E Jesus viu aquelas folhas que estava fingindo que estava cobrindo um fruto, a glória dela de gerar um fruto. E Jesus foi procurar o fruto e não achou. A folha estava tentando tampar uma glória que não existia. Mas de Jesus nós não conseguimos tampar com a folha, porque Jesus, ele contempla todas as coisas. A árvore que foi gerada, a glória dela é gerar fruto. Ela mostrou a aparência, tinha fruto, mas não tinha fruto. E nós somos enxertados numa árvore, na videira verdadeira. Nós somos os ramos que um dia era rejeitado e só servia para ser queimado. Mas Jesus pegou esses ramos que é para o fogo e enxertou nele, e hoje nós podemos gerar fruto. Então a minha e a sua glória, não nossa,
mas nós podemos manifestar para entregar para Deus é gerar fruto. E eu entendo que gerar fruto faz parte a gente ganhar multidão, faz parte a gente manifestar os dons. Mas a nossa maior glória é a gente ser luz inserido onde a gente está, porque nós podemos chegar um dia diante do Cordeiro e dizer: Senhor, eu levei 100 pessoas para o encontro. Senhor, eu multipliquei minhas células tantas vezes, faz parte. Senhor, eu curei os enfermos, eu preguei a Tua palavra. Senhor, eu profetizei, mas Ele vai falar: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Você só tinha folha, mas não era luz. Eu te criei para ser luz. Mas eu não vejo na Bíblia Jesus reprovar alguém por ter o fruto do Espírito. Alguém que chegar diante dele daquele dia e tiver o fruto do Espírito, esse não será rejeitado. Ele vai pedir para mostrar as obras, sim, que ele entregou talentos para a gente multiplicar. Mas não é só os talentos que vai nos aprovar, o que vai nos aprovar é a gente ser luz, onde a gente foi colocado para ser luz. Se eu não estou sendo luz na minha casa está sendo fracassada. Se você não está sendo luz aonde você está inserido, na igreja local, na rua, onde você trabalha, o seu ministério está sendo fracassado. Porque o nosso chamado não foi para parecer ser crente, para ter uma folhagem de crente. O nosso ministério foi para ser luz em meio à escuridão. Aleluia. A arca de Deus ficou 70 anos longe do lugar que ela deveria estar, em Israel, no centro. Saul reinou 40 anos sem a arca lá, a glória de Deus, e acabou. Foi-se embora, foi tomada a glória, foi tirada. E quando recuperaram, não levaram ela para o lugar que ela deveria estar. E 40 anos Saul teve um governo de folha, improviso. Porque quando a glória não está, o que sobra é improviso. Quando a glória não está mais, o que sobra é entretenimento. Nós vivemos num tempo que as pessoas estão tentando atrair as pessoas com estratégia. Sim, é bom ter estratégia. A nossa igreja tem estratégia. Estratégia faz parte da guerra, da batalha em qual nós estamos. Mas o que vai atrair de verdade é a glória de Deus. Em todo avivamento que teve, o que atraiu as pessoas foi a glória de Deus. As pessoas passavam do outro lado sem ouvir a pregação, não tinha microfone, mas a glória de Deus, a luz que havia naquelas pessoas, atraía vidas daquele lugar para ser transformada. Não é sobre entretenimento, não é sobre só estratégia, é sobre nós entendemos que nós temos uma responsabilidade. E se a presença de Deus que faz ter luz e a glória se manifestar, nós precisamos manifestar a presença em nós e através de nós. O nosso chamado é para ser luz para nós e ser luz para os nossos irmãos, ser luz no lugar que a gente estamos inseridos. Não tem como a gente prosseguir sem a glória de Deus. Mas vamos trabalhar. Eu posso muito bem estar aqui pregando sem a glória, mas só mais uma pregação. Mas se Deus tiver misericórdia e o Espírito Santo de Deus manifestar a glória dele aqui, é isso que faz a diferença. Nós tivemos um louvor, e um louvor ensaiado pode muito bem funcionar, mas se ele manifestar a glória, o ambiente é transformado. Nós somos a resposta, a responsabilidade é nossa. Nós somos uma resposta a uma geração, e não tem como a gente dar uma resposta se nós não entendemos que a gente somos luz. Porque folha não substitui glória. Então um homem, ele tira os olhos de Deus, e a partir do momento que ele tira os olhos de Deus, sobe um improviso, as folhas para tampar. E automaticamente o que? Ele entrega o governo a quem? A Satanás. Só que Satanás é um impostor. Porque nós vimos na Bíblia que até então não tem governo sem luz, não tem governo sem glória. E Satanás, ele acha que tem governo. Sabe por que acha? Porque ele acha que está governando. Quando Adão entregou para ele, ele achava que governava. Mas chegasse um irmão simples que é luz, o irmão tomava aquele ambiente. Ele achava que governava, mas chegar um irmão que é luz, a porta do império que ele levantou tem que derrubar. Porque diante de uma igreja que entendeu o que é luz, as portas do inferno não podem prevalecer. Porque um governo sem luz é um governo de impostor. Então Satanás, ele é um impostor. Ele até teve luz um dia, mas perdeu essa luz pela desobediência, querendo ser igual a Deus. Mas Deus confiou a mim e você essa responsabilidade. Então o homem, ele perde esse governo, e Satanás, ele começa a ser um impostor, achando que governava, mas ele não tinha luz. Mas um dia a luz veio ao mundo. Eu quero ler com você 1 João. O que o homem perdeu na desobediência, veio um homem
simples como eu e você, que abriu mão da sua glória, se fez carne, e Ele restaurou o que tinha sido perdido lá no Éden. João 1, versículo 1, vou ler até o 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava num princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz vinda ao mundo que ilumina toda a humanidade. Um dia Satanás achou que tinha esse governo, mas Jesus se manifestou. A verdadeira luz teve que vir para restaurar o que o homem perdeu, e nenhum homem conseguiu. Não tinha um justo, não tinha um sequer, mas aquele que é justo veio e restaurou, e tomou um governo daquele impostor que não era dele, e Jesus tomou esse governo. Por isso ele se manifestou. Ele manifestou para desfazer as obras das trevas. Jesus, Ele é a luz que veio ao mundo, e Ele veio para restaurar. Eu anotei aqui, quando Jesus se manifestou, quando Ele veio, Ele disse em João 12, versículo 46, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz que foi perdida lá no Éden pela desobediência, e só sobrou folhas. Eu sou a luz do mundo. Eu até vou morrer num madeiro, mas não tem folha não, o madeiro é só um madeiro. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me seguir, ele andará na luz e não nas trevas. E quando ele disse isso, era como ele estivesse falando, eu anotei: eu vim para restaurar a luz que foi perdida no Éden. Eu vim para tomar esse governo e dar à humanidade o governo desse impostor. Jesus, ele manifestou para desfazer essas obras, e ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não vai estar nas trevas, mas na luz. Mas ele não termina aí, e no versículo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ele entregou essa responsabilidade para mim e a você. Nós somos luz, sabe por quê? Porque Ele habita em nós. Nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Nós somos um através do Espírito Santo de Deus. Hoje eu e você temos uma missão de ser luz. Hoje nós temos uma responsabilidade. Nós temos que dar uma resposta nos ambientes cheios de trevas. E como fazer para não perder essa luz como Adão? Guardar os nossos olhos. Muitas vezes nós estamos olhando para o que não deve, e a luz está se apagando. O que nós temos que fazer para manter essa luz? Ter azeite reserva. Porque naquela passagem das virgens, as 10 tinham azeite na lamparina, mas reserva só 5. Porque azeite na lamparina, azeite reserva para mim fala de intenção. Porque na lamparina é fácil, está mostrando, todo mundo está vendo. Mas azeite reserva não mostra, mas é o que faz a luz permanecer acesa em meio às trevas. Azeite na lamparina, até a folha consegue ter, mas azeite reserva, somente quem é luz consegue ter esse azeite reserva. E como extrair esse azeite reserva? Tendo uma vida de intimidade com Ele, porque Ele é a luz que habita em nós. Se nós podemos ser luz, não é mérito nosso, não é porque eu posso me esforçar. Se nós somos luz, é por causa dele, porque a luz que manifestou em meio às trevas no início da criação, ela habita em mim e em você. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas, ele habita em mim e em você. E se nós somos luz, é por causa dele. E nós precisamos relacionar com ele. Não tem como ser luz sem Ele. Não tem como ser luz sem relacionamento. Outra coisa para fazer para manter a luz acesa, a palavra diz em Levítico que nós temos que manter todo dia a lâmpada do candeeiro. Todo dia o sacerdote tinha que manter acesa. O que ele fazia? Ele entrava, tirava a cinza velha, colocava mais lenha, e o fogo tinha que arder continuamente no altar e não podia se apagar. O que ele fazia com a cinza velha? Ele pegava aquela cinza e colocava fora do arraial. A cinza velha, fala, o pastor já pregou sobre isso, o apóstolo. A cinza velha, ela abafa a chama, ela pode se apagar. O pecado pode apagar a chama,
A falta de lenha pode apagar a chama, mas a cinza velha também pode. O que eu entendo da cinza velha? A experiência antiga. Já queimou um dia, mas agora é cinza, tem que ser tirada para ter uma nova experiência. Se nós vivemos presos nas experiências do passado, nós não estamos disponíveis para viver experiência nova. Já viu pessoas que só vai contar testemunho, só conta testemunho antigo? Vai falar, quando eu converti era desse jeito. E eu peguei um tempo que eu estava desse jeito. E falei para minha esposa, eu não quero viver mais isso. Eu quero ter experiência nova. Eu quero ter essa chama acesa continuamente. As cinzas serve de testemunho, sim. A cinza mostra que Deus já fez, sim, glória a Deus. Mas eu quero gerar novas cinzas. Ela vai ser removida para ter novas experiências. Nós não podemos nos prender nas experiências velhas. Toda vez que eu falar de cura, contava as curas que aconteceu antigo. E para a glória de Deus, segunda-feira, minha irmã, depois que eu comecei a pastorear, aceitei a confiança dos pastores lá em Anápolis. Minha irmã tá lá no fogo e fez 8 anos. Ela me convidou para pregar segunda, vindo do Descende, né, vendo tanto de cura. Inclusive minha esposa, na hora da cura, ela recebeu uns movimentos que ela não fazia no pé, não fazia. Mas eu levantava, ela estava pulando dessa altura que eu estava segurando ela com medo dela cair. E eu vindo aqui, eu fiz uma oração de cura lá na segunda. E tem um áudio aqui no meu celular, uma tia minha pastora, 1 minuto e pouco. Eu falei, estava lá na barbearia, falei, vou ouvir quando tiver ninguém, que essa tia minha, ela é aquela que entrega profecia. Eu falo, nossa, o que eu fiz de errado? Se eu ouvir perto de alguém, melhor não tem ninguém aqui para me ouvir. E ela contou testemunho, que ela estava com hernia de disco, com uma dor localizada, e já tinha tempo, e a dor desapareceu. E ela esperou até sexta-feira, contou ontem para contar, porque ela queria ver se ia voltar ou não, e a dor não voltou. Então isso, para a chama não apagar, nós precisamos buscar experiência nova. Não é sobre só a gente entender que Jesus faz, é sobre a gente crer e declarar através do nome dEle, pelo poder dEle que opera em nós. Nós precisamos ter experiência nova com Ele. É como fosse um caderno, a sua história de figurinha. As figurinhas repetidas não completa. Para você ter uma vida na presença de Deus, cumprindo o seu chamado, precisa ter uma experiência nova. Tem um vazio lá para ser preenchido, mas não é com a mesma experiência. A antiga foi até boa, mas Ele quer que nós tenhamos nova experiência. Quando você se lembra de entrar no seu quarto e orar e a glória de Deus invadir o seu quarto, nós precisamos ter experiência nova dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos uma resposta para toda a criação. A palavra diz que toda a criação espera anseia a manifestação dos filhos de Deus. Se a criação ainda está em trevas, se tem ambiente em trevas, é responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade, mas só que eu falei isso esses dias, nós somos uma geração que não queremos responsabilidade, porque na igreja ninguém quer responsabilidade. Ninguém quer casar porque não quer assumir uma responsabilidade. Quando casa não quer ter filho porque não quer assumir responsabilidade. Prefere ter um cachorro, chama de filho. O cachorro não é filho nem da cachorra, é filhote. Então nós não queremos ter responsabilidade. Uma geração que não quer ter responsabilidade. Nós queremos ser crente, mas na hora que nós entendemos que para ser luz precisa de algo a mais, precisa de uma renúncia a mais. Eu não posso abandonar minha cruz hoje, eu tenho que pegar ela e seguir a Jesus. Nós não queremos ter essa responsabilidade de ter luz. Quantas vezes eu não quis pegar minha cruz diária e quis viver da minha forma? Quantas vezes eu tive o título de cristão, mas se manifestasse um demônio, eu ia até ter medo de pôr a mão na cabeça dele. Nós temos que entender, temos que estar pronto a qualquer momento. Se manifestar, ele tem que entender. Se ele tem que estar, por quê? Porque a luz que habita em nós é maior do que ele. Nós temos que ter responsabilidade. Nós somos luz. E cadê a responsabilidade da luz? Cadê a responsabilidade para mudar uma sociedade? Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ser pessoas responsáveis. Falta ali um tempinho e eu anotei aqui para finalizar. Avivamento não vai vir de uma igreja cheia de habilidade, cheia de folha, cheia de improviso e distração. Avivamento vai vir de uma igreja que entendeu que é luz, entendeu que ela tem que ser, que é luz.
E nós precisamos dar uma resposta no mundo espiritual hoje. Quando você chegar na sua casa, que a sua casa é tribulenta, você vai pisar e a luz chegou, eu não, aquele que habita em mim, trevas, você não pode permanecer nessa casa. Quando você chegar no seu trabalho, no ambiente tribuloso, você vai ser luz naquele lugar. Na sua escola, eles até sabem que você é crente pelo seu status legal, mas e com a sua conduta de luz? Será que nós estamos sendo luz? Será que nós estamos tendo a responsabilidade? Será que nós estamos entendendo que o que Jesus confiou a nós é maior do que qualquer outra coisa? O que Jesus, eu sei que lá em Anápolis a gente tem uma responsabilidade grande pela confiança do apóstolo, da apóstola, mas a minha maior responsabilidade não é apenas cuidar do ministério, é ser luz. A sua maior responsabilidade não é um ministério que foi confiado a você, é uma liderança que foi confiada a você. Sua maior responsabilidade é ser luz. Porque uma liderança, um ministério sem luz é um ministério fracassado. Um ministério sem luz, o que as trevas vai temer? Alguém que não carrega a luz. As trevas está preocupada com quem é luz. Sabe por quê? Porque onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Onde a luz chega, tem que ter transformação. Um homem só que entendeu que era luz mudou um país. A Inglaterra foi sacudida. Um homem rejeitado que foi luz mudou a história em Gales. Um homem só que foi luz mudou a história em Azusa. Vários homens de Deus posicionaram e apenas um deu uma resposta. A igreja tem crescido tanto. Nós ouvimos lá no Descende, era 5%, agora parece que é 35%, não sei, mas só está crescendo. Cadê a transformação em meio à sociedade? Porque muita gente não quer responsabilidade. Nós não queremos responsabilidade, e nós precisamos ter essa responsabilidade. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento final. A minha oração é que o Espírito Santo te desperte para ser luz. Que o Espírito Santo me desperta para ser luz e para não deixar a luz se apagar. Ele falou: eu tenho, porém, contra você uma igreja que tinha habilidade, uma igreja que era teologicamente perfeita, era contra as práticas dos nicolaítas, é contra a heresia, uma igreja que tinha um cuidado e um zelo. Mas ele disse: vocês é legal, vocês acertaram nisso, você tem cuidado sobre isso, mas eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. Qual coisa? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram a chama do primeiro amor se apagar. E o que fazer? Volte nas primeiras práticas. Para quê? Para ficar preso na experiência antiga? Não, para lembrar. Onde você deixou o primeiro amor, você vai voltar e vai pegar o primeiro amor e vai continuar caminhando como você caminhava, mas tendo nova experiência. A luz de Deus manifestando em ambiente diferente. A luz de Deus quebrando as portas do inferno. Feche seus olhos no seu lugar. Espírito de Deus, nós estamos aqui, Pai, rendidos perante o Senhor, sabendo da nossa responsabilidade, sabendo da missão que foi confiada. Mas nós pedimos perdão ao Senhor essa noite por todas as vezes que não fomos luz quando a gente precisava dar uma resposta de luz. Todas as vezes que deixamos a chama do primeiro amor se apagar. Pai, peça perdão toda vez que você pegou a folha e se cobriu porque você ficou com medo de manifestar como luz de Deus. Perdoa-nos, Pai, pela negligência. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que nós só tivemos títulos, mas nós não fomos o que fomos chamados para ser. Que nessa noite o Senhor nos batiza com a responsabilidade de ser luz. Que nessa noite, que o nosso coração venha ser aquecido ainda mais e mais. Que a responsabilidade de ser luz, o zelo, toma o nosso coração. Que o temor da responsabilidade venha estar aceso em nós. Perdoa-nos, ó Pai, toda vez que nós fizemos as coisas de qualquer forma. Todas as vezes que nós pegamos umas folhas e nos apresentamos diante das pessoas como representante do Senhor. Nos perdoa toda vez que a gente fomos impostor como Lúcifer, querendo governar sobre o ambiente espiritual sem luz. Que nós possamos sim governar como foi dada autoridade ao homem na criação, sobre as trevas, sobre os principados,
a potestades, através do teu nome, Jesus, vai sendo luz. Nós sabemos a autoridade que foi dada para uma igreja que é luz, a autoridade de pisar em serpente, escorpiões, todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, poderá causar dano algum, porque aquele que é luz, as trevas pode até tentar oprimir, mas ele tem que fugir por 7 caminhos, porque aquele que é luz, as trevas podem ser densa, mas se tem azeite de reserva, a chama não se apaga. Vem com a tua responsabilidade sobre nós, Jesus. Nós não queremos fazer parte de uma geração que não quer compromisso e nem responsabilidade, mas nós assumimos hoje a responsabilidade de ser luz aonde nós somos, onde pisamos, que a glória do Senhor mais fogo, mais, meu amigo Espírito Santo, ativa os corações, mais aumenta sua voz em outras línguas, deixa fluir, extrai azeite essa noite. Mais fogo, mais fogo, zelo, responsabilidade. Hoje, quando eu estava trabalhando, toda vez que eu lembrava da ministração, ficava meditando nela, me dava vontade de chorar, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que queria fazer algo novo aqui. E o meu maior medo era estragar aquilo que Ele queria fazer. Mas eu entendo quando Ele quer fazer, só precisa de coração disposto. Nesse momento eu convido você que ora em outras línguas a extrair azeite novo. Começa a orar em outras línguas, aumenta a sua voz. Mais. Que foi o Senhor que falou, meu amigo.
se não foi a minha mente, mas se foi o Senhor, faça em nome de Jesus. Acende a chama em corações que estavam frios. Aumenta a tua intensidade. Quando o Senhor fala, o Senhor é responsável por aquilo que o Senhor fala. Aumenta mais, 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 mais. Rebabababaxê, 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 rebabababaxê. Oh, rebabababaxê. Mais, 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 mais. A autoridade está sendo entregada. A consciência da autoridade está vindo sobre a sua mente. Nesse momento Ele está tocando os enfermos. Enfermidades estão indo embora por causa da luz, através do nome de Jesus. Se há demônios, principados sobre os céus dessa cidade, sobre esse ministério, existência das trevas, sobre esse ministério, seja desfeita no nome de Jesus, pela luz, pela autoridade de Jesus. Obras das trevas contra essa obra, cai agora! Tem principados indo ao chão, tem demônios familiares saindo da sua casa agora. A luz que há em você vai raiar na tua casa. Não há encantamento contra os filhos de Deus. Aquele que está em Cristo, o maligno não pode tocar. Virá um tempo novo sobre essa casa, porque aqui tem pessoas que estão assumindo a responsabilidade de ser luz. E se Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Aumenta a sua voz. Nós estamos num momento de guerra espiritual sobre os céus do senador Canedo. Não só do senador Canedo, sobre os céus de Barreira, sobre o céu de Aparecida e sobre o céu de Anápolis. Toda resistência está caindo por terra através do nome de Jesus. Aumenta a sua voz. Você foi chamado para guerrear como luz. Não pare, aumenta sua voz em outras línguas.
para a luz, vem para a luz, vem para a glória, vem para a glória. Sai desse buraco e vem para a luz. Vem pra luz, vem pra luz. Sem luz você é expulso do jardim. Folha não te segura no jardim. Vem pra luz. Chega de se cobrir de folhas e vem pra luz. Talvez você está longe da luz. Não vá embora hoje sem estar ligado na luz. Apóstolo, eu estou precisando dessa luz. Sai do seu lugar e vem até aqui ao altar e se ajoelhe de frente a esse altar. Sai aí do teu lugar agora, você que estava sem essa luz, e se ajoelhe aqui na frente desse altar agora. Fala com o irmão que está do seu lado, que talvez ele está precisando de um empurrãozinho seu. Fala, vamos lá. Não saia sem se ligar com a luz. Não saia sem se ligar com a luz. Diga comigo, sem luz. Diga mais forte, sem luz eu perco o jardim. Não adianta se tampar de folha. Não adianta. Precisa de luz. Precisa de glória. Precisa de aliança, precisa de compromisso, no nome de Jesus. Não tem como
estar diante de Deus, coberto de folhas, e viver as promessas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver mais, pode se juntar a esse irmão que está aqui agora. Ele decidiu sair daqui ligado na luz. Essa decisão ninguém toma dele. Estenda a sua mão para cá que nós vamos orar. No nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por ter, meu Deus, encontrado o coração dele receptivo à tua palavra e ao teu chamado. Obrigado, Jesus. O recebemos, meu Deus, como membro do corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o lugar que você deve estar pro resto da sua vida, meu filho. Você sabe disso. Você sabe disso. Fique firme nos caminhos de Jesus. Cuidado com as pessoas que você tem andado. Elas só te levaram pro buraco. Mude o seu ciclo de amizade hoje. Hoje. Amém? Ande com pessoas que realmente te amam e que querem o seu bem. O resto deixa nas mãos de Deus, não na sua. Amém? Seja radical. Radical. Corta pela raiz. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai ser acesa uma luz. E você acaba de ter aí, uma igreja inteira para orar por você, abençoar você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Saia pela minha direita, seguindo a luz, seguindo a luz, seguindo a luz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amanhã é dia de comer dele e beber dele, 9 da manhã e 18h30. Você que quiser chegar meia hora mais cedo amanhã no culto da manhã, você vai tomar café com a gente. Café da manhã aqui vai ser servido 8h30 da manhã. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E sexta, sábado, domingo e segunda da semana que vem, nós temos a nossa conferência ID da Outside Festival. Você não saia sem fazer a sua inscrição lá atrás com a Ellen. Ellen, traz para mim as camisetas que eu trouxe hoje. Tem camiseta nova da João 3,16. A João 3,16 está igual ao Church. Não para. Glória a Deus. Eita, a Ellen está emocionada, por isso que ela não chegou ainda. Essa aqui é a santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? E essa daqui é Deus me ama, correto? Deus me ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amei essa aqui.
bem minha cara, sabe? Que negócio. Poucas peças, né? A gente não faz muitas peças mesmo, porque a gente quer exclusividade mesmo. Então tem poucas peças, passa lá e adquira a sua. É malhão e é modelo oversize, tá joia? É uma malha mais grossa, fio 40. Você usa fio 30. A maioria das camisetas é fio 30. Aquela lá é fio 40. Ela é mais encorpada do que a fio 30. Tem mais algodão. Amém? E o modelo é oversize, aquele modelo grandão, assim, né? Que o pessoal gosta. Alguns gostam, né? Mas adquira a sua camiseta e faça a sua inscrição ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa semana que fechou hoje, e que Deus venha abençoar a nossa semana que vai iniciar daqui a algumas horas, em nome de Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado pela direção espiritual que nos foi entregue aqui nesse altar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos alimenta com a tua palavra. O Senhor nos alimenta, meu Deus, com os louvores. O Senhor nos alimenta, meu Pai, com a palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, que possamos levar tudo isso apregoado na tábua do nosso coração, para, meu Deus, nós não pecarmos contra Ti. Que sejamos luz, Senhor, em nome de Jesus. Onde pisar a planta do nosso pé, que nós sejamos luz ali dentro, e assim não conviveremos mais com trevas, porque aonde chegarmos, as trevas vão ter que sair. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, e leve cada um debaixo das tuas mãos protetoras, guardando e livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Criador de todas as coisas, que a comunhão e a consolação do mais doce e maravilhoso Espírito